A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Graça e paz, pessoal. Pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba. Deixe-me dizer algo para você. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque todas as quintas-feiras nós vamos estar fazendo uma live. E fazendo isso, você vai ser lembrado do nosso encontro. Pastor Poinchu, o poder criador da palavra falada. Há certos passos que devemos tomar para que a fé seja incubada adequadamente. E existe uma verdade central que devemos aprender acerca do reino em que a fé opera. Há também um princípio básico acerca da palavra falada que devemos compreender. Portanto, desejo lhes falar a respeito do poder criador da palavra falada e porque o seu uso é de tão grande e maravilhoso importante para a nossa vida. Certa manhã, eu estava tomando café com um dos mais proeminentes neurocirurgiões da Coreia. Ele me contava de várias descobertas médicas sobre o funcionamento do cérebro. E ele me perguntou: Pastor, o senhor sabia que o centro da fala no cérebro controla todos os outros nervos? Vocês, ministros, realmente se saem muito bem porque vocês trabalham com a fala. Eu sorri e disse: Tiago define claramente a importância da língua em seu livro. E ele disse: Como assim? O que a Bíblia realmente ensina sobre isso? E eu disse: A Bíblia diz que a língua é o menor membro de nosso corpo, mas pode dominar o corpo todo. Então esse homem começou a expor as novas descobertas. Disse que o centro nervoso da fala tinha tal poder sobre todo o corpo que o simples fato de falar pode dar controle para a pessoa sobre seu corpo, manipulá-lo da maneira que bem desejar. Disse ele: Se alguém continuar a dizer, vou ficar fraco, então imediatamente todos os nervos recebem essa mensagem e dizem: vamos nos preparar para nos tornar fracos, pois recebemos instrução da central de comunicação que devemos nos tornar fracos. Então, em sequência normal, ajustam suas atitudes físicas para a fraqueza. Se alguém diz, bem, não tenho capacidade alguma, não posso fazer esse trabalho, imediatamente os nervos começam a declarar a mesma coisa. Sim, respondem eles, recebemos instrução do nosso sistema nervoso central dizendo que não temos nenhuma capacidade e que devemos desistir de tentar desenvolver qualquer habilidade. Devemos nos preparar para fazer parte de uma pessoa incapaz. Se alguém continuar a dizer, sou muito velho, sou velho demais, estou cansado e nada posso fazer, então, de imediato, o controle central da fala responde, dando ordens para que isto comece a acontecer na vida dessa pessoa. Os nervos respondem, sim, somos velhos. Estamos prontos para a sepultura. Vamos nos preparar para a desintegração. Se alguém continua a dizer que é velho, então essa pessoa logo morre. Esse homem, o cirurgião, o neurocirurgião, continuou: O homem nunca devia se aposentar. Uma vez que se aposenta,
Continua a repetir para si mesmo: sou aposentado. E todos os nervos começam a reagir de acordo com essa afirmação, tornando-se menos ativos e prontos para uma morte rápida. Essa conversação muito significou para mim e teve um grande impacto em minha vida, pois eu pude perceber que um uso importante da palavra falada é a criação de uma vida pessoal de êxito. As pessoas facilmente se acostumam a falar de uma maneira negativa. Rapaz, como sou pobre, não tenho dinheiro nem para ofertar na igreja para o Senhor. Quando aparece uma oportunidade, um emprego com um bom salário, o sistema nervoso responde: não posso ser rico porque ainda não recebi a instrução contrária do meu nervo central nervoso. Espera-se que eu seja pobre, de modo que não posso aceitar esse emprego. Não posso dar-me ao luxo de ter dinheiro. As coisas iguais se atraem, e uma vez que você age como se fosse uma pessoa pobre, você atrai a pobreza. Esta atração, se permanecer consistente, permitirá que você viva permanentemente na pobreza. Exatamente como a Bíblia disse quase 2000 anos atrás, assim é hoje. A ciência médica recentemente descobriu este princípio. Este neurocirurgião disse que as pessoas deviam dizer a si mesmas: sou jovem, sou capaz, posso fazer o trabalho de um jovem, não importa qual seja a minha idade cronológica. Os nervos dessa pessoa, então, começam a se rejuvenescer, recebendo poder e força do centro nervoso. A Bíblia diz claramente que a pessoa que controla sua língua controla o corpo inteiro. O que você fala, você consegue. Se você continuar a dizer que é pobre, então o seu sistema fica condicionado a atrair a pobreza e você se sentirá à vontade com ela. Você prefere ser pobre. Mas se a pessoa se mantém dizendo que é capaz, que pode alcançar o êxito, então todo o corpo será levado ao êxito. A pessoa estará pronta para enfrentar qualquer desafio e vencê-lo. Este é o motivo pelo qual a pessoa nunca deve falar de maneira negativa. Em nosso país, na Coreia, temos um hábito de fazer uso frequente de palavras que dão conotação de morte. Expressões como: está tão quente que eu podia morrer. Comi tanto que poderia me sufocar até a morte. Estou tão feliz que podia morrer. Meu medo pode me matar. Essas frases são muito comuns. Os coreanos repetem com frequência essas palavras negativas. É por isso que através dos 1000 anos, dos 5000 anos da história coreana, temos estado constantemente morrendo, constantemente em guerra. Minha geração não viu paz total em nosso país. Nasci durante a Segunda Guerra Mundial. Cresci durante a Guerra Coreana e agora ainda vivo num país que está à beira da guerra. Antes que a pessoa possa ser mudada, deve mudar sua linguagem. Se não mudar a linguagem, não poderá mudar a si mesma. Se deseja ver os filhos mudados, primeiro deve ensinar-lhes a usar a linguagem adequada. Se deseja ver jovens rebeldes e irresponsáveis transformados em responsáveis adultos, deve ensinar-lhes esta nova linguagem. Onde podemos aprender esta nova linguagem? Na Bíblia. Leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Adquira a linguagem bíblica. Fale a palavra de fé. Alimente seu sistema nervoso com o vocabulário construtivo, progressivo, produtivo e vitorioso. Enuncie essas palavras. Continue a repeti-la, de modo que elas tenham controle de todo o seu corpo. Então, você se tornará vitorioso.
pois estará completamente condicionado a enfrentar seu ambiente e circunstâncias e alcançar o êxito. Esta é a primeira razão importante para usar a palavra criada, a fim de criar o poder para ter uma vida pessoal de êxito, uma vida de saúde, uma vida espiritual progressista, uma vida de poder e uma vida de realidade de vida em abundância. E a segunda razão, e o motivo pelo qual necessitamos do uso do poder criativo da palavra falada, é porque ela não somente pode nos ajudar a ter êxito em nossa vida, mas o Espírito Santo também precisa que a usemos a fim de realizar os propósitos de Deus. Quando entrei para o ministério, me senti em uma luta. Até no meio de meus sermões, eu percebia impedimentos em meu espírito. Então, o Espírito do Senhor descia ao meu espírito e era como se eu estivesse vendo televisão. Na tela de minha mente eu via tumores desaparecerem, tuberculose sendo curadas, aleijados que se apoiavam em muletas, repentinamente jogá-las de lado e andar. A Coreia está tão longe dos Estados Unidos que eu pouco tinha ouvido deste ministério de livramento e cura. Até os missionários que me cercavam ignoravam esse ministério e poucos se convenciam dessa grande realidade e muitos viviam em confusão a respeito desse assunto. Cheguei para a conclusão de que esse era um impedimento criado por Satanás, vendo aquelas pessoas todas em minhas mentes. Todas as vezes que isso acontecia, eu dizia: Tu, espírito de atrapalhação, sai de mim. Ordeno-te que saias de mim, deixe-me. Quanto mais eu ordenava, tanto mais claramente podia ver os doentes sendo curados. Fiquei tão desesperado que quase não conseguia pregar. As visões apareciam constantemente, de modo que me dediquei para a oração e ao jejum, esperando no Senhor. Então ouvi o Senhor dizer ao meu coração: Meu filho, isso não é atrapalhação de Satanás. Esse é o desejo visual do Espírito Santo. É palavra de sabedoria e de conhecimento. Deus deseja curar essas pessoas, mas não o pode fazer até que você fale. Não, respondi, não creio nisso. Deus pode fazer tudo sem que eu jamais tenha de dizer uma palavra sequer. Mais tarde, li no primeiro capítulo de Gênesis: a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre ela, incubando-a, mas nada acontecia. Então Deus me revelou uma importante verdade. Disse ele: lá estava a presença do Espírito Santo, a poderosa unção do Espírito Santo incubando e pairando sobre as águas. Aconteceu alguma coisa nessa época? Não, eu respondi, nada aconteceu. Então disse Deus: você pode sentir a presença do Espírito Santo em sua igreja, a presença palpitante e penetrante do Espírito Santo em sua igreja, mas nada acontecerá na alma, nada vai acontecer na vida das pessoas, ninguém será salvo. Os lares continuarão desfeitos, os lares não serão reconstruídos até que você diga a palavra. Não fique simplesmente a implorar o que você está precisando. Dê a palavra. Dê-me o material com o qual eu possa construir acontecimentos miraculosos. Como eu fiz ao criar o mundo. Pronuncie-se, diga, haja luz, ou diga, haja um firmamento. A compreensão dessa verdade veio como um ponto culminante em minha vida. Imediatamente pedi perdão a Deus. Senhor, sinto muito. Vou pronunciar a palavra. Mas ainda sentia temor, pois ninguém me havia ensinado nada a esse respeito. Também tinha medo de nada acontecer quando eu falasse. E que diriam as pessoas? Então eu disse a Deus: Senhor,
já que tudo isso me assusta um pouco. Não vou dizer nada a respeito dos aleijados que eu vejo curados, ou dos tumores cancerosos que eu vejo desaparecendo em minha mente. Pois começarei então, Pai, a falar a respeito de dores de cabeça. Depois disto, ao pregar, visões de cura surgiram-me do Espírito. Mas ao ver com os olhos da mente os aleijados sendo curados, os tumores desaparecendo, eu os ignorava. Eu dizia: alguém aqui está sendo curado de uma dor de cabeça. E instantaneamente essa pessoa era curada. Espantava-me o fato de, pelo meu simples pronunciar estas coisas, elas viessem para a existência. Pouco a pouco adquiri mais coragem. Comecei a falar de sinusites que tinham sido curadas. Então, da cura dos surdos e finalmente falei de todas as curas que via aos olhos da minha mente. Agora em minha igreja, nas manhãs de domingo, milhares de pessoas recebem a cura através deste canal. Por causa do tempo e dos múltiplos serviços, tenho de agir rapidamente, de modo que, enquanto estou de pé, o Senhor me mostra as curas que se estão efetuando e as menciono. Simplesmente fecho os olhos e profiro a palavra. Em reconhecimento da cura que foi operada, as pessoas se levantam. Elas se levantam quando é mencionado essa doença particular da qual foram curadas. Durante esta parte do culto, muitas pessoas, por todo o auditório, se levantam reivindicando a cura. Assim, meus irmãos, aprendi um segredo. Antes que se possa dizer a palavra, o Espírito Santo não possui o material adequado com o qual criar. Se o Espírito Santo conceder fé ao seu coração para remover a montanha, não ore nem suplique que a montanha seja removida. Antes diga: seja removida para o meio do mar. E isso acontecerá. Se aprender isto e formar o hábito de falar sob a unção do Espírito Santo e na fé que Deus lhes dá, então verá muitos milagres em sua vida. Dar assistência a 50 mil membros regulares não é uma tarefa fácil. Temos um serviço de atendimento telefônico 24 horas por dia em nossa igreja e os assistentes trabalham o dia todo recebendo chamados e dando instruções. Procuro não deixar que o número do telefone da minha casa apareça na lista telefônica. Mas as pessoas sempre acabam descobrindo o meu número e o aparelho começa a tocar desde bem tarde da noite até quase ao amanhecer do dia seguinte. O telefone toca tanto que às vezes simplesmente desligo o fio da tomada e exclamo: simplesmente meu repouso. Eu preciso descansar. Não dá para viver dessa maneira e vou para a cama. Mas o Espírito Santo fala ao meu coração: você está sendo um bom pastor? O bom pastor nunca deixa suas ovelhas sem ajuda. De modo que me levanto e ligo o telefone de novo. Certa noite, durante um inverno muito rigoroso, estava bem confortável na cama, quase a adormecer, quando o telefone tocou e um homem perguntou: pastor, é fulano de tal. O senhor me conhece? E eu respondi: claro, conheço sim, eu fiz o seu casamento. Então, venho me esforçando por 2 anos com todas as minhas forças, mas nosso casamento não está funcionando, disse ele. Hoje de noite tivemos uma grande briga e decidimos nos separar. Já dividimos nossas coisas, mas falta algo, uma bênção do Senhor. Nós nos casamos com a sua bênção e desejamos nos divorciar com ela. Que posição na qual se encontra um ministro, abençoá-los na união e depois abençoá-los na separação, respondi.
Vocês não podem esperar até amanhã, está frio demais e já estou na cama. Tenho de ir nesse momento, tem que ser agora. Respondeu ele: pastor, amanhã será tarde demais. Nós estamos nos separando hoje. Não queremos que o Senhor faça um sermão. É tarde demais para isso. Não há mais esperança para nós. Simplesmente venha e nos dê a sua bênção para que possamos nos divorciar. Arrastei-me para fora da cama e fui para a sala de estar. No coração estava com raiva de Satanás e pensei: isto não é obra do Espírito Santo, isto é obra do diabo. Ao começar a orar, imediatamente entrei na quarta dimensão, uma vez que visões e sonhos são a linguagem do Espírito Santo. Mediante a quarta dimensão, posso incubar a terceira e corrigi-la. Ajoelhei-me, fechei os olhos e, por intermédio da cruz de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, comecei a ver esta família reunida de novo. Mentalizei um quadro claro e orei: ó Deus, torna esse casamento como a imagem que tenho. Enquanto orava, fui tocado pela fé e, no nome de Jesus Cristo, mudei essa situação para a quarta dimensão. A quarta dimensão, com seu poder positivo, era minha, de modo que fui para o apartamento desse casal. Viviam em um apartamento fantástico de luxo. Tinham de tudo, mas, ao entrar, senti um calafrio. O ódio que existia entre marido e mulher. A pessoa pode ter todos os bens materiais do mundo, mas se houver ódio em sua família, essas coisas materiais não serão bênção alguma. Não faz sentido. Ao entrar, encontrei o homem na sala de estar, a esposa estava no quarto. No instante em que entrei na sala de estar, o homem começou a falar mal da esposa. A esposa, então, entrou correndo na sala e foi dizendo: não dê ouvidos a ele, ouça o que eu tenho a dizer. E começou a falar mal do marido. Ouvindo o marido, tudo o que ele dizia parecia certo, mas quando ouvia a esposa, tudo o que ela dizia também parecia estar certo. E cada um deles estava certo em sua própria opinião. Ambos estavam certos e eu espremido entre eles. Ambos diziam que o casamento estava terminado. Não ore mais por nós. Continuavam a repetir: simplesmente ore por nosso divórcio. Mas eu já tinha vencido essa decisão da terceira dimensão e, ao usar a fórmula da quarta em meu coração, com confiança peguei a mão do marido e a mão da esposa e disse: no nome de Jesus Cristo, ordeno que Satanás desfaça o laço de ódio deste casal. Neste instante, no poderoso nome de Jesus Cristo, ordeno que estes dois sejam reunidos, que sejam ternos e unidos. Subitamente, senti uma gota morna cair sobre a mão, e ao olhar para o homem, vi que estava chorando e suas lágrimas estavam caindo. Pensei comigo mesmo: oh, louvado seja Deus, funcionou. Ao olhar nos olhos da esposa, podia ver que estavam também cheios de lágrimas. De modo que uni as mãos deles e disse: o que o Senhor uniu, não o separe o homem, nem circunstância alguma. Levantei-me e disse: já vou. Os dois me acompanharam até o portão e, enquanto eu saía, disseram: até logo, pastor. Louvado seja Deus, respondi, funciona. No domingo seguinte, os dois estavam no coro e cantaram lindamente. Depois do culto, apertei-lhes a mão e perguntei à esposa: o que aconteceu? Bem, não sabemos, respondeu ela. Mas quando o Senhor disse aquelas palavras e deu ordens tão fortes, sentimos algo se desfazer em nosso coração. Foi como se uma parede tivesse sido destruída e fomos sacudidos. Subitamente tivemos a impressão de que talvez devêssemos tentar uma vez mais.
E essa impressão veio a nós. Sim, a todos nós ao mesmo tempo. Depois que o Senhor saiu, passamos toda a noite desfazendo as malas. Pensando no incidente agora, não podemos compreender por que brigávamos tanto, porque estávamos a caminho da separação. Agora amamos um ao outro ainda mais do que antes. O Espírito Santo precisa de sua palavra e também da minha. Se eu tivesse implorado a eles, ou se tivesse orado silenciosamente com eles, eu teria errado o alvo. Disse a palavra e ela saiu e criou. O Espírito Santo precisa de sua palavra definida, a palavra falada da fé. Jesus proferiu a palavra falada a fim de mudar situações e criar. Os discípulos de Jesus Cristo usaram a palavra falada a fim de criar e mudar. Infelizmente, a Igreja de Cristo tem se tornado uma mendiga eterna, mendigando cada vez mais e pedindo esmolas, em vez de enunciar a palavra de ordem. Precisamos readquirir a arte perdida de expressar a palavra de ordem. E em terceiro lugar, há uma terceira razão pela qual usar o poder da palavra falada. Por seu intermédio, a pessoa cria e libera a presença de Jesus Cristo. Ao abrir a Bíblia e ler Romanos capítulo 10, versículo 10, descobrimos que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É mediante a confissão da fé que a pessoa pode se assegurar da salvação que vem somente por Jesus Cristo. Em lugar algum nesta passagem diz ser necessário que alguém vá ao céu e de lá traga Jesus Cristo de volta para a terra, a fim de conceder a salvação. O que se diz é que as palavras podem resultar em salvação que estão perto, na sua boca e no seu coração. Onde está Jesus Cristo? Qual é o seu endereço? Certamente que não é lá nos altos céus ou embaixo na terra. Jesus está na palavra dele. Onde estão estas palavras que podem salvá-lo? Estas palavras estão em sua boca e em seu coração. Jesus fica limitado ao que você expressa. Assim como a pessoa pode liberar o poder de Jesus mediante a palavra falada, também pode criar a presença dele. Se você não falar a palavra de fé claramente, Cristo jamais pode ser liberado. A Bíblia diz: tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus, como está em Mateus capítulo 18, versículo 18. Você tem a responsabilidade de levar e trazer a presença de Jesus Cristo. Sempre que me reúno com meus 100 pastores assistentes, dou-lhes uma ordem estrita. Cabe-lhes a responsabilidade de criar a presença de Jesus Cristo aonde quer que vão. E vocês devem liberar Jesus Cristo e preencher as necessidades específicas. Permita-me dar-lhes exemplos. Em nossa vizinhança há várias igrejas de diversas denominações. Em certa igreja presbiteriana, o ministro fala somente acerca da existência do novo nascimento. Ele fala com vigor, mas só a respeito da experiência da salvação. De modo que ele está liberando e criando a presença de Jesus que pode dar o novo nascimento para as pessoas. Os que vão para a sua igreja recebem a salvação e nada mais. A Igreja da Santidade fica a uma quadra de distância e todos os dias fala sobre a santificação. Santificai-vos, santificai-vos, exortam repetidamente.
Muitas pessoas vão e recebem o toque da santificação. O ministro ali somente cria a presença do Cristo santificador. Na minha igreja, prego a respeito do Jesus que salva, do Cristo que santifica, do Salvador que batiza, do bendito Filho de Deus e do Jesus que cura. E todos estes aspectos se manifestam em nossa igreja. Tento criar a presença completa, a presença total de Jesus Cristo. Você cria a presença de Jesus Cristo com sua boca. Se falar a respeito da salvação, o Jesus que salva aparece. Se falar acerca da cura divina, terá o Jesus que cura em sua congregação. Se falar do Jesus que realiza milagres, então a presença do Jesus que opera milagres é liberada. Ele é liberado por seus lábios e por suas palavras. Ele depende de você e se você não falar claramente por causa do temor de Satanás, como é que Cristo Jesus poderá se manifestar em poder para esta geração? Por isso, fale com ousadia, com poder, com intrepidez. Muita gente tem muitos problemas nos lares por não terem altares na família. Se o pai mantém um altar da família e fala claramente a respeito da presença de Jesus Cristo no lar e na família, ele pode criar a presença de Jesus Cristo e Jesus pode tomar conta de todos os problemas daquela família. Mas uma vez que muitos negligenciam o altar da família, negligenciam declarar com clareza a presença de Jesus Cristo e seus filhos ficam sem as bênçãos completas de Deus. Não é necessário esperar até que você receba um dom especial espiritual. Sempre digo que os dons espirituais residem no Espírito Santo. Você mesmo jamais poderá possuir um dom espiritual. Suponhamos que eu possuísse o dom de curas, então eu curaria todos os que me procurassem. Se eu tivesse o dom, eu o daria a todos. Eu não estaria discernindo clara ou justamente. O Espírito Santo vê uma necessidade e permite que a operação de um dom flua através de alguém para suprir essa necessidade. É importante lembrar que todos os dons residem no Espírito Santo, pois é ele que habita em sua igreja e mora em você. Através dele você pode ter todo tipo de ministério. O ministério do ensino, da evangelização de missões, pastoral e da cura divina. Por seu intermédio, como um canal, o Espírito Santo pode se manifestar. De modo que não se preocupe em adquirir quaisquer dos dons. Seja audaz, receba o dom da audácia, e então diga a palavra. Fale a palavra claramente e crie a presença específica de Jesus Cristo. Libere essa presença específica de Jesus Cristo para a sua congregação e vai ter resultados específicos. O pai pode criar a presença de Jesus Cristo no lar por meio de sua palavra falada. E Jesus se encarrega de todos os problemas da família. De modo que, da mesma forma, vou para minha igreja a fim de falar a mensagem, plantar sementes específicas, a fim de colher resultados específicos. Percebo uma grande falha nos cultos realizados nos Estados Unidos. Os pastores norte-americanos entregam mensagens fantásticas para as suas congregações, mas logo após terminar de pregar, eles simplesmente despedem as pessoas para que se vão para suas casas. Não lhes dá tempo para produzir o fruto que essas mensagens trazem para a luz. Recebem todas as palavras faladas da mensagem, mas não têm tempo de orar,
para que essas palavras se implantem em sua vida de tal modo que se torne parte deles. Nos Estados Unidos, os cultos terminam cedo demais. Dê tempo para a congregação. Encurte as preliminares e os números especiais. Dê para a palavra o tempo necessário. Deixe que o povo tenha mais tempo para orar juntos. Deixe que as palavras sejam digeridas. Se isto fosse feito, ver-se-iam mais resultados nos ministérios desses pastores. Finalmente, suas palavras moldam sua vida, pois o centro nervoso da fala controla todos os outros nervos. É por isso que o falar em línguas é o sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo domina o centro da fala, domina todos os nervos do corpo e controla o corpo inteiro. De modo que, quando falamos em outras línguas, estamos cheios do Espírito Santo. Fale a palavra para controlar e sujeitar completamente seu corpo e sua vida. Dê para a palavra, para o Espírito Santo, para que ele possa, com ela, criar algo. Então crie e libere a presença de Jesus Cristo por sua palavra falada. Pregue a palavra. A palavra falada tem poder, e quando a pessoa libera essa palavra, é ela e não a pessoa que realiza os milagres. Deus não o usa por você estar completamente santificado, pois enquanto o cristão viver, estará lutando com a carne. Deus o usa por você ter fé. Irmãos e irmãs, façamos uso da palavra falada para o êxito em nossa vida, para o material com o qual o Espírito Santo possa criar, e com o propósito de criar e liberar a presença de Jesus Cristo. Lembre-se de que Cristo depende de você e de sua palavra falada a fim de liberar a sua presença. O que vai fazer com este Jesus que você leva em sua língua? Vai liberá-lo para a bênção dos outros ou vai trancá-lo com uma língua silente e com uma boca fechada? Que Deus o abençoe ao tomar a sua decisão. Amém. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando até agora, as pessoas que nos acompanham de diferentes partes do Brasil e de outros países. Que Deus abençoe vocês ricamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado aos colaboradores, ofertantes e dizimistas. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.